Olá, internautas. Eu estou aqui com o professor Carlos Alberto Caetano, conhecido também como Carlão. O Carlos Alberto Caetano, ele é professor de Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso. Ele é mestre em Educação na área de formação de professores e doutor em Políticas Educacionais da Diversidade. Além disso, o Carlão é militante da UNEGRO, que é a União de Negras e Negros pela Igualdade, e do GRUCOM, que é o Grupo de União e Consciência Negra. Carlão, fala mais aí sobre você. Eu sei que você tem aí uma militância forte, você foi presidente também do Conselho Estadual de Educação, né? Isso. A minha militância, João, ela se mistura com toda o meu percurso de vida. Ele inicia muito cedo, né? Já aos 12 anos, Minas Gerais. Quando eu venho para cá, eu venho de uma família negra, pobre, para vencer na vida. E aqui eu chego com 15 anos e retomo meus trabalhos de estudos. Eu fui trabalhar como educador de rua e militei aqui o Movimento Nacional de Meninos de Rua, o qual eu coordenei e tive o prazer de trabalhar com várias crianças e adolescentes nas ruas, engraxates, catadores de verdura, meninos limpadores de carro, enfim. Fizemos um trabalho durante um longo período até a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse percurso, eu também voltei a ocupar o espaço da escola, porque muito eu já havia parado. Fiz o meu ensino fundamental e médio e entrei na faculdade com o curso de Sociologia, com o intuito de poder continuar servindo a sociedade e pensando políticas, sobretudo, para esse público vulnerável, no qual eu tenho a identidade desde pequeno, atuando como boia fria em Minas Gerais, atuando como engraxate também. Eu trouxe isso comigo e aqui eu tive a oportunidade de poder atuar de maneira mais incisiva, no sentido de colaborar para diminuir essa vulnerabilidade, né, das crianças nas ruas, dentro da Pastoral do Menor e dentro do Movimento Nacional de Meninos de Rua. Nesse contexto é que eu encontrei o senhor Geraldo Henrique Costa, né, que é o fundador do Grupo de União e Consciência Negra aqui em Mato Grosso. Fui convidado por ele. Hoje eu já tenho quase 35 anos de militância no movimento negro e eu devo a ele, no primeiro momento, esse convite, né? Mas conheci outras pessoas que foram importantes na minha caminhada, na minha trajetória, e que fez com que a gente firmasse nessa militância. Atualmente, depois, com meus estudos, eu fiz um trabalho na área de jovens e adultos. Eu coordenei o Projovem Urbano de Várzea Grande, onde a gente formou mais de 3.000 alunos, entre eles a grande maioria era negros e da periferia. Isso me levou à minha pesquisa de mestrado, porque eu trabalhei justamente para entender os motivos que levavam o nosso público, né, a deixar a escola, né, as vulnerabilidades e todo aquele problema social que nós até os dias de hoje. Isso eu defendi a minha dissertação e logo em seguida, com o aprofundamento das pesquisas e tudo mais, eu vi que eu deveria fazer meu doutoramento na área de políticas públicas da diversidade. Avaliando o contexto geral, eu vi que nos últimos 14 anos, inclusive com a entrada do governo popular, muito se tinha feito e conquistado em relação às políticas da diversidade. Mas tudo ainda estava no campo dos desafios, está no campo dos desafios para nós. Ou seja, fazer valer a Lei 10.639 nas escolas, a Lei 10.645, né, nas escolas, o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288. Né? A luta antirracista ela passa pela instrumentalização, né, do nosso povo, né, da população negra. E com essa crença eu fui para o doutoramento, fechei agora recentemente meu doutorado dia 26 de julho de 2020, né, com todos os louvores possíveis de uma tese de uma pessoa que vem das bases e que teve todas as dificuldades para entrar na universidade, enfrentar um público, né, diferente. Não deixei a militância, então eu considero a minha tese
uma tese de um docente ativista, né? De uma pessoa que não fez uma tese para intelectualidade, mas uma tese para dialogar concretamente com as pessoas, com os problemas e com as coisas que a gente vive no dia a dia, principalmente a população negra. Uhum. Carlão, antes de a gente prosseguir, só pedir você para baixar um pouquinho, porque você está com o rosto muito levantado e você não está... ficou mais alto, você tem que baixar mais um pouquinho aí e não olha para mim, olha para a sua câmera, tá? E aí vai ficar melhor para os nossos espectadores ver você. Você foi o primeiro negro em 67 anos, quase 7 décadas, de existência do Conselho Estadual da Educação de Mato Grosso. Você foi o primeiro negro presidente desse conselho. Fala para a gente sobre essa sua experiência. Olha, essa foi talvez uma das minhas grandes experiências. Após ter terminado, ter entrado no contexto, né, do meu trabalho profissional enquanto professor de sociologia, eu fui diretor da Escola Dante Martins de Oliveira, em Várzea Grande, atuando na gestão da educação. E eu era vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, e aí fui convidado pelo Conselho, né, a estar colocando meu nome como presidente do Conselho Estadual de Educação, pela dedicação e tudo aos problemas que a gente havia levado lá para dentro. Inauguramos dentro do Conselho a primeira comissão que trabalhou a resolução da Lei 10.639 para as escolas estaduais de Mato Grosso. Eu tive o prazer de ser o relator dessa normativa no estado de Mato Grosso. Trabalhamos também a normativa para a implantação da educação escolar quilombola. Eu fui também o relator dessa matéria. Criamos uma comissão de Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos que produziu documentos importantes para que a gente pudesse consolidar essa luta que eu tenho colocado, que eu acredito que é fazer política, né, para a população negra. Nós avançamos e muito na luta pela implantação da lei de cotas na Universidade Federal de Mato Grosso. Num momento difícil, nós conseguimos negociar para que pudéssemos ter uma cota que conseguisse incorporar pessoas da escola pública, mas também com um recorte racial garantido. E na universidade isso foi uma grande conquista, no momento em que muitos já queriam jogar a toalha, nós fomos lá na universidade, conversamos. Fui acompanhado na época pelo professor Rinaldo Ribeiro de Almeida, ex-vereador de Cuiabá, né, o autor lá da lei do 20 de novembro do município. Nós fizemos uma comissão, conseguimos fazer com que a universidade enxergasse o valor de rediscutir a matéria naquele momento. O Conselho segurou o CONCEP e a gente conseguiu fazer com que a lei fosse aprovada. A mesma coisa se deu na Unemate. Na Unemate, num momento diferente, eu já estava na condição de presidente do Conselho Estadual de Educação, o que nos ofereceu condições de abrir um diálogo direto com a reitoria e aprovar por mais 10 anos as cotas, depois de muito diálogo com todos os campos e com os companheiros de militância. Juntos a gente conseguiu avançar nesse sentido. Eu achei que isso foi uma vitória muito grande. E, no final, agora, um ano atrás, nós tivemos aí a ameaça deles tentarem suspender, né, o feriado do 20 de novembro. Novamente, nós convocamos juntos o movimento negro, fomos para as cadeiras da Assembleia Legislativa, conseguimos reverter a situação, né, fazendo com que o projeto fosse arquivado, o projeto do governo fosse arquivado, e, além disso, conseguimos aprovar o projeto para que nós tivéssemos agora cotas nos concursos públicos estaduais para negros. Foi uma grande conquista, né? Foram conquistas estruturantes para a população negra. E no Conselho Estadual de Educação foi que eu consegui, caminhando com todos e com a militância, esse aprendizado, esse legado de poder fazer junto e poder, né, somar de maneira mais efetiva
né, com as políticas para a população negra. E o Conselho foi um desafio muito grande, porque, mesmo para colocar uma foto na galeria, né, foi um desafio grande. Então, a gente começa a entender o que é, de fato, né, a negritude ocupar o lugar de poder quando você chega, né, num conselho como aquele, e que as pessoas, às vezes, têm resistência até para colocar o seu quadro na galeria, né? Porque eu senti isso na prática, mas eu superei isso. Eu fui e falei para eles, olha, eu quero o meu quadro aqui, né, desde a minha entrada. Se eu não fizer por merecer, vocês podem tirá-lo daqui. Agora, ele vai ficar aqui, no meio Eu de todos os tô, outros, né? viu, Carlão? Você está contando essa história aí, eu estou até aqui rindo e eu vou até explicar por que eu estou rindo, né? Porque essa aí é a maior expressão uma das maiores expressões do racismo estrutural. E ontem eu fui renovar minha carteira de habilitação e fui lá tirar foto. E o Uhum. rapazinho lá, né? E aí a gente sabe como é que se estruturam os micro ou nano poderes, né? Que era aquela pessoa que está ali atrás de um balcão, está atrás de um caixa. Ela acha que ela tem um poder e ela te trata mal, né? E a Isso. pessoa já começou tratando mal, me chamando e tentando me enquadrar a forma que eu tinha que sentar ali para ser atendido, né? E quando eu fui tirar a foto, Carlão, o rapazinho lá falou assim, o senhor não quer arrumar o seu cabelo? Aí eu falei, como arrumar meu cabelo? Não, o seu cabelo está muito bagunçado, assanhado. Eu falei, não, meu cabelo é assim mesmo, é bagunçado e assanhado, pode tirar essa foto aí. Aí ele, muito contrariado, tirou minha Olha foto. aí. Então, eu estou lembrando disso, por isso que eu estou rindo, porque tem coisa que a gente às vezes tem que rir, né? Porque não tem noção como que as pessoas são em relação a nós, negros, né? Mas você tocou num ponto importante aí do trabalho seu no conselho, que é a questão principalmente a questão das cotas, mas a gente já linka um pouco também sobre a sua atividade no Conselho da Igualdade Racial. E eu já gostaria que você, a partir disso, já comentasse sobre a questão do racismo estrutural. E essa vivência sua de militante, de homem negro, de estudante, professor e etc., como que você avalia essa situação aqui em Mato Grosso e Cuiabá? João, eu acho que nós enfrentamos alguns problemas que caminham conosco ao longo da nossa história e que nós precisamos, de alguma forma, ir superando, né? Eu digo nós, o movimento negro, eu digo nós, as nossas lideranças negros e negras, né? E eu começo dizendo o próprio fato da gente estar aqui hoje como um pré-candidato a vereador, né, por Cuiabá, já é um desafio muito grande. Mas eu fico pensando nas mulheres negras que estão também colocando seu nome nesse momento, que é muito mais desafiador ainda, né? Porque é muito mais difícil, João. Desde as dificuldades que a gente enfrenta no cotidiano, né? Como das dificuldades que a gente enfrenta para a gente adquirir a nossa autoconfiança política, pessoal, para que a gente saiba que é importante afirmar a nossa identidade, né? Que nós não precisamos estar subjugados o tempo inteiro a um sistema institucionalmente constituído e racializado para fazer da gente, né, pessoas que nós não somos, né? Nós temos direitos, nós temos conhecimentos, mas nós precisamos ir além, né, da ideia de que as pessoas estão o tempo inteiro, né, querendo nos impor uma situação, né, de inferioridade. Eu penso que a gente precisa superar essa perspectiva posta na sociedade, em que cobra uma humildade da gente, mas não é uma humildade no sentido
de você não colocar de maneira soberba a sua posição. É uma humildade no sentido de que você tem que estar abaixando a cabeça para toda e qualquer situação. E isso eu acho que a gente precisa superar. Eles querem que a gente retorne para a senzala, né? Na verdade, Isso. seu Então, lugar é lá, ó. Seu lugar é lá e cuidado que você não for para aquele lugar lá, você vai para o tronco. Ou então você vai ser isso. morto, Então, né? sinta bem, olha, isso eu senti muito forte quando eu entrei na universidade no doutoramento, né? E que cheguei na SEDUC, agora quem é você? Eu sou professor doutor Carlos Alberto Caetano, um professor de lá, um professor negro, inclusive, mas você não precisa falar a todo momento que você vai, professor doutor Carlos Alberto Caetano. Eu falei, por que eu não preciso? Todo mundo chama os advogados que não são doutores de doutor. Eu sou doutor, fiz uma academia para ser doutor e quero ser chamado de doutor, né? E aí criei um problema, porque falei, não, porque eu tenho um título de doutor conquistado, lutado na academia. Agora, para nós é importante, né, reafirmar as nossas posições, né, no status dessa sociedade racializada. Por quê? Porque é aí que nós conseguimos dialogar, né, de igual para igual. Se a questão é o conhecimento, nós temos o conhecimento. Se a questão é o empoderamento, nós temos o empoderamento. Agora, nós precisamos, né, ir além disso. Eu tenho dito que vidas negras importam. Agora, para negros e negras, o poder importa, né? Nós temos que entender isso, o poder importa, porque é lá que nós fazemos a mudança. Então, eu tenho trazido esse slogan, né? Por quê? Porque eu entendo que não é nenhuma soberba. O negro está nos espaços de poder. Nós precisamos estar lá para mudar a realidade. Afinal, é uma questão de E, representatividade, né? Porque a gente, segundo esses percentuais oscilam, mas ele está sempre acima dos 50%. E o último que eu vi é que nós somos 56% da população. Então, se você quer uma democracia de fato, esse 56% da população tem que estar representado nos espaços de poder, né? pois é, você vê, nós estamos em Cuiabá 55% entre negros e pardos, segundo as últimas pesquisas, né? Nós não temos nenhum homem negro e nenhuma mulher negra na representação dessas câmaras, nessas representações políticas. Quando nós vamos para as universidades, é a mesma coisa. Nós somos 1, 2 ou 3 professores. Quando eu fui para o doutorado, eu era o único aluno negro da minha turma, né? Em 8, do meu grupo de pesquisa, o único aluno negro. E aí, num contexto de 467 pessoas, passou 3. Né? Passou 3 pessoas para o doutoramento. Então, as pessoas precisam saber que a gente enfrenta o mesmo desafio para chegar onde a gente está chegando. E isso é uma questão, né, de luta, de respeito, né, e, sobretudo, de respeito à nossa trajetória, João. Eu acho que eu não me fiz sozinho. Eu me fiz na luta junto com todas aquelas pessoas com quem eu militei e aprendi, né? Errei muito, mas também acertei em alguns momentos. E nesse contexto, eu acho que a gente não precisa, né, baixar a cabeça. Nós temos que levantar nossa cabeça e ir à luta. Então, eu penso que o racismo estrutural precisa ser enfrentado, né, com todas as possibilidades. Nós precisamos enfrentar com políticas estruturantes, e nós temos propostas para isso, nós sabemos fazer e vamos fazer. Né? Nós temos que enfrentar no campo do debate intelectual. Nós temos negros intelectuais e que sabem fazer. Nós temos bons jornalistas, nós temos ótimos orientadores, nós temos ótimos advogados, bons juízes, mas a sociedade não deixa o nosso povo chegar lá. Né? É uma sociedade racializada. Para você ter uma base, nós estamos lutando agora, vai sair mais vagas, né, no judiciário, para a segunda instância. Nós não temos um único negro, né, ocupando a segunda instância do judiciário em Mato Grosso. Existe um grupo discutindo isso e nós precisamos avançar. Por que nós não temos negros, né, como desembargadores? Isso muda. Nós temos hoje no Brasil, né, só para fechar esse raciocínio,
Quando a gente olha a CPI do ano passado, 67 jovens assassinados por dia. Um jovem a cada 23 minutos no Brasil, né? E aí, nós não temos pessoas para ocuparem os espaços do judiciário. Não é porque não temos pessoas, é porque se dificulta todas as portas de entrada para que a gente chegue até esses lugares. Para mim chegar no conselho como presidente, João, eu vi que eu tive muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades a serem enfrentadas. Mas eu firmei, conseguimos construir um leque de aliança, foi um trabalho exitoso, principalmente para a população negra, a população indígena. Eu tive a oportunidade de visitar quase todos esses quilombos, quase todas as aldeias indígenas. Eu fui para a escola, eu fiz uma militância junto com as bases da educação, para poder fazer a diferença. E aí, eu acho que a gente fez a diferença dentro desse conselho. Hoje eu tenho certeza, pelo aquilo que foi deixado como política, né, que está hoje nas normativas, que está hoje nas diretrizes curriculares nacionais do Estado de Mato Grosso, mas nós precisamos ir além, né? Eu agora, para ajudar essa sociedade, eu preciso estar em outros espaços. E aquele espaço onde eu ocupei precisa ser ocupado por outros. Nós precisamos fazer militantes, né, para que o nosso trabalho se multiplique. Não pode ser só os mesmos, né? E nós não podemos estar num lugar só, para que outros possam vir e fortalecer e esse grupo continuar a crescer. Porque nós temos que aumentar essa possibilidade de diálogo nos espaços de poder. Então, eu acredito nisso. O racismo estrutural, né, ele é um racismo que está posto, e agora eu acho que nós estamos enfrentando, João, a pior faceta desse racismo, que é, né, esse ideário que está sendo trazido, né, pelo fascismo de uma necropolítica. Como diz o autor, o Mambebe, diz muito bem sobre isso, o Estado está usando da sua soberania, né, para autorizar a morte das pessoas negras, para matar quem ele quer e deixar viver quem ele quer. E nesse recorte, a população negra é a mais vulnerável e a mais atingida. Exatamente Então, isso que eu ia falar. Conclua, por favor. Então, eu quero deixar, nesse caso da política estruturante, João, a fala de que nós só vamos poder mudar a ideia, né, e mudar a luta se nós, negros e negras, ocuparmos os espaços de poder. Eu penso que não há outros caminhos, né? O caminho passa por nós estarmos disputando as políticas por dentro, disputando as políticas em cada espaço, né? E fazendo valer a nossa identidade e a nossa trajetória, né? Esse é uma luta difícil, a gente sabe, mas nós não estamos sozinhos mais. Eu acho que esse momento que nós passamos agora há pouco nos mostrou que negros e não negros, né, querem uma sociedade antirracista e antifascista. E eu compartilho desse pensamento. Exatamente. Eu achei interessante você levantar a questão da necropolítica, que é uma das orientações do fascismo, e a gente está percebendo isso, inclusive na figura do próprio presidente, mas também lembrar, Carlão, que a gente, como negros, nós somos, você frisou muito bem, nós somos a parte mais vulnerável por conta do racismo, né? Mas também a necropolítica ela atinge todos aqueles setores da sociedade que o fascismo quer combater, né? Tudo que está ligado à liberdade, a conhecimento, a pauta moralista que eles tentam empreender, e eles vão matando, subjugando, mandando para campo de concentração. Não é o caso do Brasil ainda, tomara que não aconteça, mas a gente vê a história do fascismo, principalmente do nazismo, é assim, né? Então, começou com comunista, começou com aleijado, deficiente físico, começou com religiosos, começou e foi começando e acabou atingindo a população como um todo. Então, aquela velha história lá do poema
que muita gente recorre a Brecht, mas que me parece que é um pastor protestante alemão, que fala, né, primeiro vieram, buscaram, né, levaram, e eu não falei nada, depois levaram outros, eu não falei nada, e chegou minha vez, não tinha ninguém mais para falar, né? Então, a pauta Certo. da luta nossa contra a necropolítica, a sociedade precisa entender que, quando atingem parte dessa sociedade, está atingindo a sociedade inteira, né? E se agora o alvo somos nós, mais para frente o alvo vai ser todos aqueles que disserem assim, ó, não aceito isso. Né? E vai ficar difícil falar não aceita isso, né? Deixa chegar um momento Isso. que vai calar toda a expressão de revolta que possa existir na sociedade. Carlão, mas não alongando muito, vamos então caminhar para o nosso final. Eu acho que você pincelou aí, né, passou por todos os temas que eu queria tratar, mas vamos finalizar falando você está na pré-candidatura, qual partido que você está disputando, né? Eu estou disputando, dessa vez peguei por um caminho ideológico, eu estou disputando com um partido que está com a única candidata a prefeita, que é uma mulher negra, que é o PROS. Estou trabalhando com a Gisela Simona, porque ela atuou comigo durante muito tempo no SOS Racismo. Foi aqui pré-candidata, suplente de deputada federal, e fui convidado, né? E eu estava junto ao PDT, mas vim para o PROS, para essa campanha junto com ela. Estou nas ruas, estou trabalhando a questão. Eu tenho dito que é uma campanha, sim, ideológica, mas é a campanha mais legítima que eu fiz na minha vida, porque eu acho que não tem mais nada mais legítimo do que a luta pela mulher negra, né? A luta para levar uma mulher negra ao poder. Eu tenho dito isso não só pela questão de gênero, mas pela questão de justiça, né? Hoje, os maiores números do feminicídio são de mulheres negras. Aqui em Cuiabá, os últimos casos chega, né, a ser o maior número possível de mulheres que morreram, né? Os maiores números que foram divulgados, a grande maioria deles foram de mulheres negras, segundo os dados do EMUNE. Né? As condições das mulheres negras hoje, elas colocam essa população, a nossa população, numa situação de vulnerabilidade extrema. Né? Dos casos de morte do Covid aqui, em Cuiabá, nós estivemos acompanhando pelo Comitê de Saúde, né? 62% são de pessoas negras, certo? E, enfim, João, nós seguimos, né, uma lista de indicadores sociais, quase todas eles de vulnerabilidade, ocupados pela nossa população. E eu creio, né, nos partidos de esquerda como um todo, eu sou oriundo de uma discussão dos partidos de esquerda, né? Mas eu acho que a luta racial, ela, em alguns momentos, está para além das discussões, inclusive, de classe. É uma discussão intelectual que está posta no cenário das universidades. Em alguns momentos, elas andam juntas e uma fortalece a outra, mas em momentos elas também se chocam, né, no conjunto das discussões da conjuntura. Eu sei que isso é polêmico, porque, por exemplo, o fato de ser negro não quer dizer que você tenha compromisso. Haja visto que a gente vivenciou agora com esse coordenador da Fundação Palmares, esse deputado federal que anda com o governo federal atual aí, que não tem um compromisso. Agora, no Rio de Janeiro, um vereador que quer tirar as cotas da discussão, né? Assim, são absurdos que a gente vê de pessoas que não têm um conhecimento histórico e que se colocam. Agora, é imprescindível que a gente entenda a necessidade de negros e negras estarem no poder. Eu resolvi fazer essa caminhada por um caminho ideológico, junto com uma pessoa que eu acho que tem muito a estar e a fazer por Cuiabá, né? No cenário dos candidatos que aí estão.
é uma pessoa reconhecida pelo que já fez e por ser militante também do movimento negro, né? A Gisela militou comigo no movimento negro no momento que eu fui coordenador do Grupo Nacional, fez durante mais de 5 anos uma militância aguerrida junto comigo, defendendo casos de racismo, defendendo a questão das mulheres negras, que eu acho extremamente importante. E agora ela é uma mulher negra num momento e num lugar, né, de luta pelo poder e com um reconhecimento político já posto. Né? Isso é importante dizer. Por quê? Porque os mais de 40 e poucos mil votos que ela obteve em Cuiabá foi fruto dessa trajetória dela, tanto no PROCON, como no movimento, como do diálogo que ela conseguiu construir na vida, né? Como pessoa de bem, como pessoa comprometida com a justiça social. Então, e eu me reconheço nessa caminhada também, João. E tenho, às vezes, sido criticado, mas tenho dito para as pessoas que, nesse momento, esse lugar é um lugar que eu julgo ser um lugar legítimo para mim estar, né, e fazer a minha luta. Né? Nosso movimento, eu tenho um compromisso e um respeito muito grande e é a partir dele que eu estou levando as propostas. Então, é isso. Né? Eu estou no PROS, assumi lá o departamento de Relações Étnico-Raciais e Multiculturalismo para poder levar políticas para dentro de Cuiabá. E numa pré-candidatura a vereador, junto com uma pré-candidata, Gisela Simona, que eu estou fazendo essa trajetória nesse momento. Muito bem. Eu acho interessante, Carlão, porque a pauta nossa, a pauta étnico-racial, ela não deve ficar restrita aos partidos de esquerda, né? Porque ela acaba sendo limitada e um pouco ideologizada, né? E a gente tem hoje uma pregação, né, dos fascistas, em que se tenta criar essa polarização entre esquerda e direita, né? Comunistas e capitalistas e tal. E eu pessoalmente eu acho que a grande polarização que existe hoje no Brasil e no mundo é a polarização entre a civilização e a barbárie. Aqueles que defendem Isso. a civilização e aqueles que defendem a barbárie, né? A gente está vendo aí que a cada dia a gente tem um retrocesso. Né? Agora a gente está indo lá para 1914, né? 116 anos atrás, onde teve a revolta da vacina. Então já tem gente pregando que não deve vacinar. Então, quer dizer, isso é um retrocesso. E daqui a pouco a gente vai lá para a Idade Média, ou vai para as cavernas, né? Isso. Se deixar. Então, acho que essa é a grande questão, e isso independe da questão do ponto de vista político e ideológico. Até porque a gente tem agremiações que não têm uma identificação de esquerda, mas que tem uma consolidação democrática e firmes propósitos aí na luta de defesa dessa civilização. Não é isso? Carlão, agradeço muito a você, foi muito legal conversar contigo. Deixo aí para você fazer as suas considerações finais. Então, eu quero agradecer, João, pela oportunidade, né, dada pela sua entrevista, da gente poder dialogar um pouco, né, dizer da minha gratidão, né, pela caminhada. Eu também tive a oportunidade de caminhar com você na sua militância aqui, né? Eu julgo o seu jornalismo, um jornalismo que é aguerrido, que tem uma dimensão e um caráter militante muito forte de compromisso com a justiça social. E então, para mim, é uma honra, né, poder dialogar com você e dizer, como eu disse antes, né, eu quero sempre estar terminando com essa frase. A gente pretende caminhar junto, né? O objetivo da gente é unir pessoas, mas negros e negras no poder importam. A gente precisa insistir, né, nessa frase, nesse lema, para que as pessoas entendam que o espaço de decisão
é que pode mudar as nossas vidas, né? E é nesse espaço que a gente precisa estar. E a gente precisa, nós temos população e para construir isso, a população negra, né? Ela pode construir isso. Como os indicadores nos mostram, nós somos 57% em alguns lugares, 62% em outros lugares, enfim. 80% Estamos de construindo, outros lugares, né? nós estamos construindo essa consciência, né? Nosso povo vai entender de que lugar nós precisamos falar. E eu acho que essa é uma trajetória que um espaço como esse seu oferece condições para que as pessoas possam tomar consciência disso. Então, eu só tenho a agradecer e me colocar à sua disposição sempre que você julgar necessário. Valeu, meu irmão. Olha, um grande abraço para você. Sucesso aí na sua caminhada, tá? Obrigado.